A economia do Brasil melhorou porque a inflação abaixou. Tem gente achando realmente que isso é verdade. Tem gente que acha que o Temer melhorou a economia do Brasil. E é esse o assunto do vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, eu gostaria de, primeiramente, pedir para você se inscrever no canal e, segundamente, agradecer o amigo Ricardo que mandou para mim uma dica para eu não usar camisas escuras com roupas claras por detrás, que ele falou que é ridículo. Ricardo, eu prometo que eu vou consertar esse problema. Para isso, eu tenho que adquirir um pouco de camisas escuras para usar por detrás, mas provavelmente essa aqui é a última. Amanhã eu vou providenciar essa solução. Mas vamos lá falar sobre a inflação. Tudo começou quando eu postei um comentário que aconteceu no YouTube sobre um colega que falou que o Temer melhorou a economia brasileira. E logo na sequência, lá nos comentários, uma pessoa pergunta se a queda na inflação não pode ser entendida como uma melhora econômica. E agora eu vou explicar para vocês quais armadilhas que estão por detrás da informação que a inflação caiu. Gente, o que é a inflação? A inflação é o aumento do preço dos produtos, mas a inflação é o aumento geral nos preços. Quando a gente pensa em inflação, a primeira coisa que a gente imagina é inflação é ruim. Isso depende. A inflação é ruim quando os trabalhadores não têm um aumento salarial acompanhando a inflação. Lógico que ela é ruim. Qual que é o ideal? O ideal é uma inflação acima de zero, mas não muito próxima de zero. E você vai entender por quê. Porque se a inflação chega próxima de zero, ocorre o risco da deflação. Tem gente aí que se diz economista porque fica assistindo os vídeos da escola austríaca, que comenta coisas do tipo, olha, tem lugares que a gente está tendo inflação negativa, olha que maravilha. Não, a inflação negativa é uma das maiores desgraças para a economia e eu vou explicar para você na sequência. Agora, mas vamos imaginar aqui quais são os mecanismos da inflação e os mecanismos para diminuição da inflação. Eu te peço atenção nesse momento porque isso é uma informação importante para o seu futuro. Vamos imaginar o seguinte, imaginem uma situação em que a gente tem uma quantidade muito grande de produtos sendo oferecida no mercado. Imaginem, por exemplo, que o Brasil está indo tão bem, que a economia está tão boa e que as indústrias estão tão competitivas e as indústrias estão tão boas que elas estão produzindo demais. Então toda hora os concorrentes estão colocando produtos novos no mercado. Para o concorrente conseguir colocar produto novo no mercado, ele precisa baixar o preço, porque senão ele não vai ganhar do outro produto. O que vai acontecer? Nesse cenário, os produtos vão ter uma redução de preço. Eu vou dar uma ideia para vocês de um produto que teve uma extrema redução de preço, os computadores. Antigamente as pessoas nem podiam sonhar com computadores. O avanço tecnológico fez acontecer uma deflação nos computadores. Agora, quando a gente imagina a falta de determinado produto, a gente imagina, por exemplo, que choveu demais e por causa da extrema chuva, muitos pés de feijão morreram. É o que aconteceu há 2 anos atrás e as pessoas falaram que era por causa da doação para Cuba. Não, aconteceu um problema de safra, teve pouco feijão no Brasil e porque teve pouco feijão, houve uma procura muito grande e quando a procura está muito grande, os comerciantes podem aumentar o preço do produto. Agora vamos imaginar uma realidade de hoje, não uma realidade em que a gente tinha uma economia estável, uma realidade de hoje, para vocês entenderem o que pode diminuir a inflação hoje. A inflação hoje sobe porque os preços das coisas relacionadas aos produtos estão sempre subindo. Aí você pensa, olha, a gasolina sobe, então o setor de vendas das empresas precisa gastar mais. O óleo diesel sobe, o setor de transporte das empresas precisam gastar mais. Se o óleo diesel subiu, ele está diretamente relacionado a todos os outros tipos de energia, a eletricidade também sobe, então a produção industrial precisa gastar mais. E tudo vai gerando um efeito bola de neve que causa o processo inflacionário. Esse processo inflacionário ele pode diminuir de 2 formas. Imaginem agora que as indústrias tiveram um aumento muito grande nos custos de produção. A gasolina ficou mais cara, o óleo diesel ficou mais caro, a eletricidade ficou mais caro e automaticamente, porque tudo isso está mais caro, tem que pagar um pouquinho mais de salário para as pessoas, senão elas não conseguem nem ir trabalhar, então salários ficaram caros, mas porque as indústrias compram produtos de outras indústrias, a matéria-prima delas também ficou cara, porque para fazer o produto na indústria A, que entrega o produto para a indústria B,
ela também teve os custos aumentados. Isso vai gerando uma inflação que vai criando uma espiral inflacionária nessa nação. Vamos imaginar no Brasil, tudo, absolutamente tudo vai subindo o preço. Numa realidade dessa, com toda sinceridade, qual motivo faria a inflação parar? Eu volto a dizer, se a gente tem uma realidade em que os produtos de base estão subindo o preço e os produtos lá na mão do cliente estão sem subir os preços, qual que é a justificativa disso? Não é que o Temer criou uma estratégia econômica para melhorar a economia do Brasil. Muito pelo contrário. O Temer diminuiu o dinheiro na mão do brasileiro. Como ele diminuiu o dinheiro na mão do brasileiro, por exemplo, ele diminuiu a quantidade de salários. Vocês lembram que foi a primeira vez que o Brasil teve um aumento salarial abaixo da inflação. O Temer diminuiu a quantidade de pessoas no mercado de trabalho, no mercado formal. Com o fim da CLT, ele tirou o dinheiro da mão dos trabalhadores. Né? Com o fim da CLT, que eu falo com o fim da CLT que funciona, tá, gente? Que essa CLT que foi aprovada agora é a mesma coisa de não existir. Então, com o fim do emprego garantido, do emprego certo, ele colocou um monte de pessoas na formalidade. Com a diminuição das pessoas de empregos de verdade para a formalidade, é menos dinheiro no mercado. Mais pessoas desempregadas, menos dinheiro no mercado. À medida em que o dinheiro vai acabando, o que acontece? Os produtos continuam caros, mas as pessoas tentam comprar, mas elas não têm dinheiro para comprar. E você imagina, você tem um determinado produto que você quer vender. Você quer vender seu carro usado. O preço de tabela do seu carro é 30 mil. Você oferece no mercado por 30 mil, você quer vender. Ninguém paga 30. A atitude sua é abaixar o preço para vender, isso é natural. O que acontece? Os empresários começam a baixar os preços dos produtos porque eles não estão conseguindo vender. Nesse sentido, a gente tem uma deflação. Aí o economista austríaco vai falar, olha que maravilha, tá vendo? Os preços estão se ajustando e porque os preços estão se ajustando, o brasileiro agora vai viver melhor porque os preços estão diminuindo. Não, não é bem assim. Agora imagina a cabeça do comerciante. O comerciante só conseguiu vender aquele produto diminuindo o preço e às vezes vendendo até menos que o valor do custo. Ou seja, aquele comerciante foi forçado a vender o produto mais barato porque a sociedade não tem dinheiro para comprar. Mas porque ele foi forçado a tomar prejuízo, a coisa mais natural que tem desse comerciante fazer é fechar as portas. Então, um processo de deflação forçada através da diminuição do consumo só cria mais recessão. Por quê, gente? Olha, imaginem o seguinte, hoje nós estamos criando uma situação para forçar os comerciantes a segurarem o prejuízo que o Temer está causando através do aumento dos produtos de base. O comerciante acaba aceitando isso, porque de certa forma ele não vai deixar o produto estragar na prateleira. Mas aí ele já começa a ver o negócio dele como risco. E ele já começa a avaliar, será que as coisas vão melhorar ou será que vale a pena eu fechar a porta? O resultado disso é uma quantidade absurda de empresas fechando as portas no Brasil. Então, qual que é a conclusão dessa primeira parte que eu falei com vocês sobre o que causa a diminuição da inflação no governo Temer? A conclusão é o seguinte, o que causa a diminuição da inflação no governo Temer não é uma causa sadia, uma causa que a gente pode comemorar, a causa do tipo, olha que beleza, a economia está tão boa que a inflação está diminuindo. Não, a causa da diminuição da inflação no governo Temer é porque a economia está tão ruim que o brasileiro não tem dinheiro para comprar e porque o dinheiro não está na mão das pessoas que compram, os que vendem precisam diminuir o preço dos produtos para conseguirem vender. E ao contrário do que muita gente imagina, essa diminuição forçada do preço dos produtos não é uma coisa boa para a economia porque ela desincentiva o comerciante a trabalhar, ele fecha a porta, gera ainda mais desempregos. E o que acontece, gente? Em uma realidade econômica em que a indústria está produzindo e não está conseguindo vender com lucro, a indústria fecha. E se a indústria fecha, o produtor de matéria-prima não fecha. O produtor de matéria-prima faz exatamente aquilo para o qual o golpe foi financiado no Brasil, que é vender a matéria-prima para os Estados Unidos. Aí vocês entenderam exatamente tudo o porquê a gente está vivendo isso hoje. Por que o comércio não consegue vender com lucro? Ele fecha. Por que a indústria não consegue vender para o comércio mais porque o comércio fechou? Porque afinal de contas o comerciante, o consumidor já não consegue pagar o preço do produto? A indústria fecha. E para onde que vai o Brasil? Para que direção que nós vamos?
a matéria-prima continua sendo produzida, porém para ser industrializada lá fora. Agora eu vou falar com vocês sobre a forma correta de se combater a inflação. Vamos pensar novamente. A inflação é um aumento no preço dos produtos. O que causa o aumento no preço dos produtos? Ou porque tem muita gente querendo comprar aquele produto, ou porque faltou aquele produto no mercado. Ó, igual o feijão. Teve um problema de safra por causa da chuva, faltou no mercado, as pessoas fazem questão de comer. Quem pode pagar mais, compra. Absolutamente natural. Isso é o mercado. Então, como que a gente faz para reverter esse cenário? Produzindo mais. Se a gente cria tecnologia intelectual no Brasil, ao contrário de fechar as universidades brasileiras, fechar o Ciência Sem Fronteira, a gente cria pessoas inteligentes no Brasil, com capacidade de produzir mais, com menos custo, a gente tem condição de colocar mais produtos no mercado. Com uma produção excessiva, a gente consegue diminuir a inflação, mas de forma sadia, porque a produção excessiva, ela causou mais qualidade de consumo para as pessoas, mais empregos e alimentou toda uma cadeia de produção. Porque para você consumir um produto empacotado lá no supermercado, ele passou às vezes por uma cadeia de produção de 5, 6, 7, 8, até 10 indústrias diferentes, gerando emprego em todo esse ciclo produtivo. Então, toda vez que você pegar a queda na inflação do governo Temer e tentar associar isso a uma melhora econômica, o mais importante que você precisa entender é que a queda na inflação do governo Temer não significa melhora econômica. Muito pelo contrário, a queda na inflação do governo Temer significa a piora econômica do consumidor. Porque o consumidor não pode mais comprar, o comerciante tem que abaixar o preço do produto. Agora, outro ponto, para você não ser enganado, tá? Existe sim uma queda em alguns produtos e essa queda é isolada. O Temer comemora uma queda na inflação em alguns produtos. Como é que você vai acreditar que realmente teve queda na inflação? Pega uma nota de um produto que você comprou há 4 meses atrás e olha se ele aumentou o preço para hoje. Vai no posto de gasolina, vê se a gasolina aumentou o preço. Confira os preços do mês passado com os preços desse mês. Se os preços são realmente os mesmos, a gente não está tendo inflação. Não é olhar um produto, é olhar uma série de produtos. Por quê? Porque o Temer pode comemorar, por exemplo, a paralisação da inflação no preço dos jatinhos, ou talvez dos imóveis de luxo, ou quem sabe, agora você tem muito mais facilidade para comprar uma Ferrari. O financiamento é sem juros. Mas será que isso funciona de alguma forma para você? Mas enfim, eu gostaria muito de agradecer as pessoas que mandaram mensagens, gostaria de agradecer as pessoas que pediram essa informação e peço mais uma vez para que vocês assinem o canal e peço desculpas, eu estou passando talvez pela 8ª gripe desse ano e dessa vez ela veio muito forte mesmo. Então até hoje eu não consegui fazer nem o Léo ao quadrado, estou até meio cambaleando aqui, mas faço questão de responder todas as perguntas relacionadas a ciências políticas e economia. Muito obrigado e até mais.